Se a gente não consegue dizer não para um brigadeiro, vamos dizer não para quê? Como diremos não para mentira? Como diremos não para aquelas propostas que nós sabemos que vão nos prejudicar, que vão nos afastar de Deus? Graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje o devocional vai ser em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adorações a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essa. Então hoje o nosso assunto é como vencer a carne. O Espírito Santo tem falado ao meu coração há alguns dias sobre esse assunto, sobre a carne e sobre o Espírito, como a gente consegue vencer a carne. E uma das coisas que ele ministrou ao meu coração é que nós temos que estar como se fosse com um termômetro, sabe? Sempre medindo, sempre vigiando. Será que o nosso espírito está fortalecido? Ou será que nós estamos fortalecendo mais a nossa carne? Quem estamos alimentando mais? Nós estamos alimentando mais o nosso espírito ou estamos alimentando mais a nossa carne, a nossa natureza humana? E aí o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, o espírito quer o que a carne não quer. Então a gente vê que os dois são inimigos. O apóstolo Paulo está falando que os dois são inimigos. Tudo que a nossa carne quer é contra a vontade do Espírito. E tudo que o Espírito quer é contra a nossa vontade, contra a nossa carne, porque nós temos a natureza adâmica. Então sempre vai estar militando carne e Espírito. A nossa carne, ela não quer ceder. A nossa carne, ela não quer pedir perdão, porque isso vai causar desconforto. Vai causar em nós um quebrantamento, vai causar em nós a quebra do nosso orgulho. E isso para a carne é vergonhoso, isso para a carne é desconforto. E a nossa carne tem uma tendência de seguir os prazeres, ela quer tudo aquilo que faz ela se sentir bem, tudo aquilo que faz ela ter prazer, tudo aquilo que faz ela se sentir confortável. Não é à toa que alguns pecados são relacionados com a gula, que é o prazer de comer, a preguiça, que é o prazer de ficar deitado sem fazer nada. São coisas que nos fazem, O pecado da imoralidade sexual, que é o prazer da satisfação sexual. Tudo isso são os prazeres da nossa carne e não do Espírito. A carne, muitas vezes, ela não quer falar a verdade, ou não quer admitir que mentiu, porque isso vai trazer constrangimento, vai trazer vergonha. E aí a gente tem que analisar quais são os frutos da carne. E eu até coloquei um ponto aqui, que às vezes tem pessoas, ou às vezes nós mesmos, sabe? Olhando pra nós, às vezes a gente vem falar, vai fazer alguma coisa com boa intenção. E às vezes é com boa intenção, só que é com fruto da carne. E aí essa boa intenção acaba trazendo um fruto mal, uma ambição egoísta. Então aquela pessoa que às vezes ela fala que ela quer enriquecer pra ajudar os outros e não sei o quê. E essa fala parece ser muito bem intencionada, mas no final das contas, se isso acontecer, ela vai reter tudo só pra ela. O coração vai ter só pra eles. E aí a gente vê os frutos, porque a gente falar é uma coisa, a gente fazer é outra. E aí quem está no controle disso? Se é o Espírito Santo, os frutos vão ser bons. A gente vai ver a segunda parte que o apóstolo Paulo vai falar. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. É contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. E aí a gente pode se perguntar, isso que eu vou fazer vai glorificar o nome do Senhor? Ou isso que eu vou fazer vai alimentar mais a minha carne? Isso que eu vou fazer vai fortalecer o meu espírito ou vai fortalecer a minha carne? Por exemplo, eu até coloquei um ponto da gula, que é uma coisa que a gente não percebe muitas vezes como cristão. Tem gente que fala, nossa, cristão não bebe, mas come. E como come? Tem buffet que cobra mais caro porque é cristão, gente, porque a gente come demais. E é uma coisa que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Se nós não conseguimos dizer não para um brigadeiro,
Se nós não conseguimos dizer não para a comida, vamos dizer não para outras coisas, para tentações que são mais difíceis de vencer. É fechando às vezes a nossa boca, literalmente, tanto de comida quanto falando, que nós conseguimos enfraquecer a nossa carne. E aí a gente consegue fortalecer o nosso espírito. Quando para de alimentar a nossa carne, tanto fisicamente quanto dando prazeres para ela na questão da comida, na questão de ficar falando mal dos outros, na questão de ficar argumentando fofocas, naqueles grupos que se reúnem um para falar mal do outro, em vez da pessoa falar, não gente, vamos orar. Isso não vai agregar nada em minha vida. Por que eu vou ficar participando disso? Isso é alimentar a carne. Nas questões dos prazeres sexuais, de ficar vendo coisas que vão estimular você a pecar. Fuja da tentação, fuja da aparência do mal. A gente sabe que a palavra de Deus diz, fuja da aparência do mal. Se te aparenta mal, fuja. Nós temos que ter os nossos olhos para Cristo e pedir, Senhor, se isso aparenta ser mal, nos ajuda a fugir disso. Senhor, se eu tenho cuidado mais da minha carne, se eu tenho alimentado mais a minha carne, me ajuda, Senhor, a alimentar o meu espírito. A gente tá tão cheio de distrações hoje em dia que às vezes a gente vai pegar a Bíblia para ler, às vezes no celular, e acaba abrindo uma rede social ali e vai indo, e quando a gente vê, passou um tempo e a gente não leu mais a Bíblia. Ou às vezes a gente tá vendo algo relacionado ao Senhor, um vídeo como esse falando da palavra do Senhor, mas daqui a pouco lá embaixo já tá outro vídeo de pessoas fazendo coisas que nos levarão a pecar, então fugir da aparência do mal. O inimigo, ele tá tendo uma estratégia de distração na nossa vida, nos distraindo, alimentando a nossa carne para que a gente enfraqueça o nosso espírito. O inimigo, ele é estrategista. Ele não vai, te dizer, não, você não pode ser cristão. Ele vai só jogar tentações. Ele vai lançar tentações, ele vai lançar distrações que te afastam do Senhor. E aí a gente precisa alimentar o nosso espírito. Como que a gente alimenta o nosso espírito? Nós precisamos ter essa busca, nós precisamos buscar ao Senhor, lendo a palavra, orando e jejuando, dizendo não para os prazeres da terra, dizendo não para os prazeres da carne, porque aí sim nós vamos estar fortalecendo o nosso espírito. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4, portanto, obedeçam a Deus, enfrentem ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós temos que nos submeter ao Senhor. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Então a palavra do Senhor nos diz, se nós nos aproximarmos de Deus, se nós buscarmos a Deus, ele se aproximará de nós. Porque a palavra de Deus está nos mostrando o caminho, somos nós que devemos buscar ao Senhor. Eu não estou sentindo, mas eu preciso, eu tenho que fazer isso. É igual trabalhar, gente. Quem ama trabalhar todo santo dia? Tem dias que é legal, tem dias que, nossa, dá vontade de pedir demissão. Mas você precisa. Coisas na nossa vida que a gente às vezes não quer, mas a gente precisa. Então eu quero aqui falar 4 pontos para vencer a carne, para vencer o pecado. O primeiro ponto, ler a Bíblia, a palavra de Deus. Gente, não tem... A primeira coisa é ler a palavra de Deus, porque é aqui que a gente vai aprender como vencer o inimigo, como a gente aprende tudo, como orar, como falar, como agir. Então, lendo a palavra de Deus. Segundo, oração. Oração, a gente precisa orar, precisa orar. Ah, mas eu não sei orar. Gente, peça para o Espírito Santo te ensinar. Jesus já deixou a oração do Pai Nosso ali. Ore o Pai Nosso se você não sabe orar. E eu creio que o Espírito Santo vai te ensinar, vai ministrar o seu coração para que você, seja sincero. Seja sincero, Deus conhece o seu coração. Não adianta você tentar esconder nada de Deus. Ele conhece tudo. Então a melhor oração é aquela oração sincera. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita uma oração sincera, um coração quebrantado. Então, ser honesto na tua oração com Deus. Terceiro, jejum. Jesus espera que nós jejuemos. E o jejum é uma das coisas uma arma poderosa, não pra gente só querer coisas de Deus, sabe? Mas pra gente fortalecer o nosso espírito para que a gente possa ouvir ao Senhor, ter um relacionamento com Ele. Jejuar para que a gente possa enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito e ouvir mais o que o Senhor tem a nos dizer, em vez de ficar só querendo coisas de Deus, para que a gente possa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E a quarta, fugir das tentações, fugir da aparência do mal. Então, se você sabe que tem coisas que a tua carne deseja, a tua carne quer, você sabe que aquilo é uma tentação para você, corta o mal pela raiz, sabe? Não adianta, se você tem
algo, um pecado que você não consegue vencer, aquilo é tão difícil pra você, e você tem aquilo perto de você, é como se tivesse, vamos supor, uma pessoa, ela não pode gastar dinheiro, não pode, hipótese alguma, porque aquilo ali vai trazer uma consequência pra ela. Aí alguém vem e coloca, sei lá, R$1000 na frente dela. E ela tem uma tentação, ela não consegue ver dinheiro, que ela quer gastar tudo. Você acha que ela vai conseguir se aguentar com aquele... A pessoa pega e fala, ó, isso aqui é teu, você pode gastar. Ó, R$1000 pra você gastar no que você quiser. E a pessoa tem aquela tentação. Você acha mesmo que essa pessoa vai aguentar? Não. Então é sair dali, ó, e fugir da aparência do mal. Se você tem problemas com questões de sexualidade, se você tem problema com imoralidade sexual, gente, o celular é uma ferramenta de Deus, mas ele pode ser também um tormento. Então, ó, tira tudo que pode fazer os teus olhos caírem, pecarem. Tudo isso que pode nos levar a cair, a pecar, nós temos que fugir da aparência, do mal. E sempre estar com o coração pedindo ao Espírito Santo, me ajuda a entender que isso aqui faz mal. Sabe? Porque às vezes a gente vive com pecados de estimação, igual eu falei o da gula, e a gente não percebe, mas aquilo ali tá trazendo outros pecados, tá abrindo portas para outros pecados entrarem na nossa vida. Então que a gente possa, em nome de Jesus, estar atento ao que o Espírito Santo nos diz, fortalecendo o Espírito e deixando a carne cada vez mais enfraquecida e vencendo o pecado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.